Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Nós vamos começar essa nossa aula, né, falando sobre um dos itens de maior importância, não só dentro da mecatrônica, mas também dentro da mecânica. A gente vê nessa matéria de metrologia, né, a gente vê muito instrumento que é utilizado não só em uma área, como em várias outras. E, e a gente percebe que já falamos sobre o micrômetro, né? Sobre o paquímetro, que são instrumentos que são muito comuns em diversas áreas. E uma dessas é a mecânica, que é um dos cursos, né, que existe também, que são bem procurados. E esse instrumento que a gente vai falar aqui é um instrumento muito usado em fabricação de peças, né? Nós, como usuários finais, né, a gente, vou dar um exemplo bem simples, né? Você quer consertar alguma coisa na sua casa e você precisa comprar uma peça nova para que quebrou. Uma peça quebrou de um determinado móvel seu e você quer comprar uma peça nova. Então você vai comprar essa peça nova. E aí, essa peça, primeiro, ela tem que ser, se não for idêntica ao original, ela tem que ser bem parecida, que a gente chama de semelhante, né? Uma peça semelhante, uma peça genérica, é o termo que a gente usa para poder fazer a substituição de algo original. E aí, a fabricação dessas peças, elas são feitas, primeiro, de várias formas, utilizando o serviço manual mesmo, né, que é o de pessoas, e utilizando a indústria, que é um dos focos da aula de hoje. E com base nesse parâmetro, né, que eu utilizei, que é a fabricação de peças, a gente tem o relógio comparador. Né? O que esse relógio faz? Primeiro, a primeira impressão que a gente tem quando olha a figura assim, né, é que é um relógio parecido com um relógio comum nosso, né? Que a gente olha as horas. Na realidade, ele tem a aparência, mas ele não tem nada a ver com relógio de horas. Nada, nada a ver. É um tipo de relógio, pelo próprio nome, né, a gente identificar como relógio comparador, ele tem como uma maior característica fazer, pelo próprio nome diz, né, a comparação, olha só, a comparação entre a peça fabricada e a medida dessa peça por padrão. O que quer dizer isso? Quando eu vou tentar pegar um exemplo para ficar mais fácil de identificar. Vamos imaginar um parafuso, tá? Um parafuso, uma broca, enfim, um instrumento desses de ferramentas, né? Um parafuso. Quando se fabrica um parafuso, ele tem várias medidas de tamanho, de profundidade, de altura, de espessura e por aí vai. Então, quando a gente vai comprar um parafuso idêntico a esse, igual a esse, a probabilidade de você encontrar um idêntico é muito pequena. Por quê? Porque para você comprar um idêntico, você tem que comprar do mesmo fabricante. Do mesmo fabricante que fez aquele parafuso, você poderia achar um idêntico no mesmo fabricante. Como isso é muito difícil de acontecer, existem diversos outros fabricantes que fazem o mesmo parafuso. Daí a concorrência das marcas, né? Existem milhares de fabricantes de parafusos, de brocas, de chaves de fenda, de alicates e por aí vai. Então, o relógio comparador, ele vai medir, olha só, medir com precisão, esse é o detalhe, com precisão, a variação que existe entre as medidas dessa peça em relação a essa peça como ela deveria ser de acordo com o fabricante. Então, quando eu tenho esse relógio comparador, né, e depois a gente vai ver como é que ele vai funcionar, ele tem algumas particularidades, né? Ó, vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor, que é o seguinte, ó, é, você percebe, vou utilizar esse da esquerda, tá?
você percebe que ele tem como se fosse um gancho, né? Uma alça, digamos assim. A gente tem aqui uma agulha de precisão, a gente já vai ver do que se trata. E você vai perceber, por isso o nome relógio, né? Ele é em volta, né? Bem parecido com a numeração de um relógio analógico. 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai. Sendo que essas medidas são medidas de precisão. Medidas de precisão. A diferença para o relógio digital, obviamente, né? O relógio digital, você já tem o display aqui pronto para você ler a medida correta daquela peça. Então você não precisa analisar a agulha, né? Aqui na nossa ilustração, a gente tem uma agulha aqui, né? Vou botar aqui uma setinha para a gente ver. Opa, aqui, ó. A gente tem uma agulha aqui que é uma agulha, né, de precisão pelo magnetismo, ela faz a leitura quase que idêntica à mesma do multímetro analógico. Quem já mexeu com multímetro analógico, né, essa agulha ela faz uma variação em cima das escalas e essa variação vai te determinar qual é a medida que você está procurando. É a mesma proposta dessa agulha aí que está no nosso relógio. E aí, com base nesses itens que eu já coloquei aqui, a gente vai tentar entender como que esse relógio comparador vai me ajudar a medir, a fazer a precisão das medidas de uma peça enquanto ela está sendo fabricada. Beleza até aí? Então a gente tem o analógico, que é esse da esquerda, com uma leitura em forma de agulha, e a gente tem o relógio digital, que é esse já com um display pronto para você poder fazer a leitura perfeita utilizando o sistema digital. Muito bem, vamos lá. Próximo slide. Vamos nessa. Bom, aqui eu tenho algumas aplicações que eu vou tentar passar isso em forma de imagem e falando, tá? Para a gente poder tentar entender melhor. Vou fazer o mesmo esquema aqui, eu vou dar um zoom aqui no nosso slide para a gente poder explicar melhor aqui. Bom, olha para esse relógio à esquerda, tá ele aqui. Nesse nosso reloginho à esquerda aqui, eu tenho a leitura de 0 a 90, né? Na realidade é de 0 a 100, desculpa, de 0 a 100. E essa leitura ela é dada de acordo, olha só, de acordo com milímetros. Então, eu tenho do 0 ao 100, 100 subdivisões, né? Do 0 ao 10 eu tenho 10 subdivisões, do 10 ao 20 eu tenho mais 10 subdivisões e assim vai. A volta completa desta agulha vai me medir 1 milímetro. Atenção, caso essa agulha saia do 0 e dê a volta completa, seria como se o relógio estivesse medindo 1 milímetro. E aí, por que isso, né? Qual é a ideia dessa precisão? A precisão é o seguinte: percebe que aqui embaixo foi dado como exemplo um bloco. Aqui, um bloco. Aqui, ó. Tem um bloco. O objetivo dessa experiência é medir a altura desse bloco. Tá? É o objetivo do relógio. Então, o que ele faz? Essa agulha que eu coloquei aí na figura anterior, ela é móvel, né? Ela sobe e desce. Então, o que o operador vai fazer? Ele vai levantar essa agulha, vai colocar o objeto embaixo da agulha e a agulha vai tocar o objeto. Quando ela toca o objeto, a agulha do relógio, esta agulha do relógio, ela vai começar a girar, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vai depender de duas coisas importantes. Quando a agulha gira no sentido horário, ela está lendo uma medida positiva. Ele vai ter uma medição positiva.
Quando ela gira para o lado esquerdo, ela vai ter uma medição negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela peça está com uma medida inferior à sua medida de fabricação. Olha só que interessante. Então o relógio ele tem por padrão, né, fazer dois tipos de medida. Eu vou calibrar ele para medir positivamente, ok. Mas se ele medir para a esquerda, no sentido anti-horário, significa que a peça, primeiro, que a peça está torta, né? Ela tem que ser refeita, e aí indica que essa peça está totalmente fora da sua medida de fábrica. Com base nisso, a gente vai agora entender como é que vai funcionar essa medição. Vamos lá. Eu tenho uma peça, um bloco que eu coloquei embaixo do minha agulha, né, da minha ponteira. E aqui é claro, né, que eu já coloquei aqui para você a medida da peça. Ela tem uma altura de 7,71 milímetros. Ok, até aí perfeito. Então, como eu sei, né, e já está escrito aqui isso, o que isso vai significar? A agulha, percebe que a agulha está dando um giro aqui, ó. Ela está dando um giro. E aí ela está parando no 70 mais um pedacinho. Esse tracinho a mais, ele está acrescentando para poder fazer a precisão desta peça, da medida dessa peça. Importante, quando uma peça é fabricada, pessoal, essa peça ela tem que ter uma tolerância, né? Nem todo instrumento de medição ele vai te dar sempre um resultado único. Então tem uma tolerância, né? Assim como quem estudou eletrônica, né, sabe que existe a tolerância de resistência, né? Você chega a um determinado valor maior e a um determinado valor menor. A mesma coisa acontece na medição. Eu posso desenvolver uma peça, construir uma peça, só que essa peça ela não necessariamente precisa ter exatamente a medida. Ela pode ter uma pequena tolerância, mínima, né? Claro, não pode ser muito grande, senão a peça obviamente não vai encaixar no lugar certo, ela vai ficar muito apertada, ela pode estar muito folgada e por aí vai. Então, isso aqui são as medições de peças. Olha, uma outra forma da gente aplicar o relógio é com base no paralelismo. Olha só esse desenho. Eu tenho aqui uma peça, né, parecido, né, com uma peça mais horizontal, um retângulo já vazado. E aí o operador ele está colocando o relógio em 3 pontos diferentes. O que ele está querendo te mostrar aqui? Que esse primeiro relógio, esse relógio número 1 aqui, ele está ele está calculando uma determinada medida. Quando eu faço a mesma medição na outra ponta da peça, tem que dar a mesma medida da número 1. Por quê? Para mostrar que os dois lados da peça estão paralelos, que eles não estão em defasagem, não está inclinado, não tem textura, enfim, é uma peça perfeitamente paralela. A mesma coisa vai acontecer no relógio número 3. Tá? Então aqui ele ilustra, né, faz essa ilustração mostrando que toda a peça está seus lados estão paralelos. E claro que esse desenho é um desenho técnico, né? É um tipo de desenho técnico em perspectiva, então dá para entender nesse sentido que você tem aí uma medição idêntica de um lado e do outro, para poder justamente essa peça estar perfeitamente paralela um lado em relação ao outro. Ok, meus amigos? Até aí, beleza? Então, essas são algumas aplicações, né, que se pode entender e estudar dentro do funcionamento do relógio comparador. Bom, esse relógio comparador, como qualquer outro instrumento de medição, e por ser um instrumento de precisão, que o agravante é maior ainda, quando a gente trabalha com multímetro, né, o multímetro é um instrumento de medição, mas ele não é de precisão, né? O instrumento de medição ele vai medir uma determinada grandeza. O de precisão além de medir a grandeza, ele tem que te dar a exatidão daquela medida. Ou seja, não pode ser outra diferente daquela. Daí o nome precisão.
E aí ele diz aqui o seguinte, ó, toda e qualquer medida, toda e qualquer peça, todo e qualquer manuseio, utilizando um instrumento de precisão, você não pode ter arranhões, né? E imagina se você for fazer uma medição de uma peça e essa peça estar arranhada. É óbvio que o relógio ele vai dar diferença na medida porque ele vai passar por cima desse arranhão e esse arranhão vai tirar a precisão da medida. Quebrados, pô, nem se fala, né? Uma peça quebrada é uma peça danificada. Ela não vai, nunca será igual à original, né? A gente vê muito isso em carro, né? Você quer restaurar a lataria do seu carro e aí você vai na oficina, a oficina faz lá uma geral, né? Tenta colocar a lataria em perfeito estado, sendo que o que diferencia? Esta lataria nunca vai ser igual à original, porque ela já sofreu um dano. E para ficar perfeito, a nossos olhos, aparenta estar perfeito. Mas se for fazer uma comparação dentro da precisão, medir se aquela lataria está no mesmo tamanho da original, a probabilidade dela não estar é muito grande. Né? Por isso que a gente, quando fala de medição, é porque ela tem que ser exatamente como foi de fábrica. Poeiras, né, num lugar aonde, num laboratório onde você precisa trabalhar com esse tipo de instrumento, não pode ter poeira, não pode ter grãos, não pode ter lodo, não pode ter umidade, nada disso, porque tudo isso atrapalha a medição. E claro, manter no local seguro, né? A preferência que a gente sempre, quando está em laboratório e utiliza instrumentos que não são baratos, né? São tipos de instrumentos que não são baratos, são muito caros até, tem que ser guardados em estojos, em lugares protegidos, para não haver um acidente, como quebra, como sem querer, né? Às vezes acontece, sem querer você encostar em um determinado local e aquele instrumento quebrar sem querer. Então, essas são as condições e cuidados de uso que a gente deve ter com os instrumentos. Bom, esse assunto que a gente falou aqui sobre relógio comparador está na sua apostila, no item 7, tá? Lá no finalzinho mesmo, é o item 7, falando um pouco mais, né, sobre o meu áudio aqui, mas falando um pouco mais escrito e ilustrado lá na sua apostila. Sendo que, para eu poder mostrar isso um pouco mais na praticidade, como é que você veria, né, um relógio desse em funcionamento, de vários vídeos que eu pesquisei, que eu vi muitos por aqui, o mais que mostra bem detalhado e bem explicativo é esse, que eu vou pedir para você dar um clique aí, né, quando você puder, e veja o vídeo. O vídeo tem 13 minutos, é uma aula, né, uma aula de um programa muito conhecido chamado Telecurso, e ele mostra para você o funcionamento desse relógio e para que ele é usado, né, nos laboratórios, nas empresas de mecânica, enfim. E aí você dá um clique aí, dá uma olhada nesse vídeo que é super interessante. Nós vamos fazer uma tarefa com base nesse vídeo, com base nesse assunto, na outra semana, beleza? Então essa aula de hoje é só essa aula, esse vídeo para você dar um clique aí e depois ver com mais calma, e esse vídeo meu explicativo aqui, perfeito? Pega a sua apostila, também tudo sobre esse assunto está lá, vamos estudar, que na próxima aula, já vou deixar aqui um aviso importante, na próxima aula a gente vai fazer uma tarefa valendo 5 pontos, tá bom? Que é a tarefa que vai substituir o nosso teste, que tecnicamente, se a gente estivesse tendo aula presencial, a gente faria um teste, e aí a gente vai utilizar aqui um trabalho, na realidade, né? Um teste de trabalho, só que ele vai valer 5 pontos, justamente com os conteúdos já dados até hoje. Ok, meus amigos? Ó, aquele abraço a todos, saúde e um abraço.